Oi, eu sou o Cid. Oi, eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Helena. Oi, eu sou o Igor. E hoje nós iremos falar sobre sala de aula invertida, em speedrun porque a geração alfa não foca por mais que 5 minutos. Quando pensamos em uma exposição de conteúdo em sala de aula, geralmente imaginamos um professor explicando um assunto e 2, uma turma descobrindo um assunto tratado durante a aula e tentando anotar ou entender os conteúdos durante os seus, em média, 50 minutos de aula. É difícil imaginar algo que fuja dessa descrição. Mas, e se existir uma outra forma de apresentar o conteúdo? Uma que fuja desta ordem, direcionando parte do protagonismo dentro da sala para o estudante? Como resposta a essa pergunta, a sala de aula invertida se apresenta como uma alternativa, mas O que é a sala de aula invertida? De maneira simples, antes das aulas iniciarem, é passado aos alunos os temas do dia a partir de vídeos, textos ou do uso de alguma outra ferramenta, por exemplo, um jogo. Assim, não é somente o professor que detém o conteúdo em sala, mas toda uma classe, o que torna a aula mais do que uma exposição ou um monólogo, mas sim uma conversa entre os estudantes e o professor. Assim, o professor pode aprofundar mais os conteúdos que seriam passados. Logo, este modelo pode ser dividido em uma atividade digital, os conteúdos a serem absorvidos em casa, e uma social, as dinâmicas e discussões dentro de uma sala de aula. E qual seria então o papel do aluno? Ao aluno seria repassado o conteúdo antes das aulas iniciarem. Ele estudaria o conteúdo tentando compreendê-lo e, na sala de aula, ele poderia não só questionar o professor sobre o conteúdo previamente estudado, como também poderia discutir com seus outros colegas o assunto, pois estes também estariam cientes do conteúdo. Assim, os alunos não precisariam de uma aula expositiva do professor, mas poderão com ele discutir assuntos que antes não poderiam ser alcançados. Mas então qual é o papel do professor nessa dinâmica? Ao se apresentar o conteúdo dessa forma, parece que o professor é deixado de lado, como se ele precisasse dizer o que os alunos precisam estudar e nada mais. Não é bem isso que ocorre. Embora sim, um dos objetivos seja tirar o controle do conhecimento dos professores e passá-los para os alunos, o professor ainda exerce um importante papel de mediador na aula, podendo aprofundar seus conteúdos e tirar dúvidas dos alunos. E por que pensar que os alunos estudariam em casa, se nem nos colégios eles fazem isso? Não é difícil de notar que atividades opcionais possuem uma pequena margem de participação. É claro que o entendimento dessa realidade deve guiar o professor ao tentar sempre novas formas de cativar a atenção dos seus alunos. E o método da aula invertida não apresenta resistências para se adaptar a novas realidades, tendo essa sensibilidade. O professor poderá instigar seus alunos a compreender os conteúdos pré-determinados.